Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Graças a Deus que Ele nos deu vida. É o tema da nossa mensagem. Aqueles que passam da morte para a vida. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 5. João capítulo 5, versículo 25. Todos encontraram, os amados irmãos? Então vou ler, viu? Jesus disse assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Está falando aqui de mortos espirituais. Toda pessoa, quando nasce nesse mundo, ela nasce morta espiritualmente. O pecado de Adão ocasionou isso. Mas ele disse que haverá uma hora, e já chegou a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, o Evangelho, a palavra, e os que a ouvirem viverão. Os que crerem, os que obedecerem. Mas mais adiante, no versículo 28, ele disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora está falando da outra ressurreição. A ressurreição dentre os mortos. Aquela que vai ocorrer quando Jesus voltar a segunda vez. Todos que se acham nos túmulos, todos que já tiverem morrido, sairão dos túmulos. Aí ele diz: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, para viver eternamente com Deus. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Olha, os que tiverem feito o bem ressuscitam para a vida eterna. Quem são esses que ressuscitam para a vida eterna? Os eleitos, os ovelhos, os predestinados, aqueles que quando ouviram a voz do Filho de Deus, creram, reviveram, receberam vida outra vez. Então está falando de duas ressurreições. Nós vamos falar da primeira, que é a ressurreição espiritual, o novo nascimento. Amém? Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, eterno Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos receber o alimento da nossa alma, o alimento do Espírito, que a Tua palavra, quando a Tua palavra é proclamada sem misturas, sem doutrinas dos homens, sem tradições religiosas, sem coisas do misticismo, sem coisas do paganismo, aí a Tua palavra é verdadeiramente alimento da alma. Então alimenta a nossa alma. Nós temos fome da Tua palavra, fome e sede de justiça, fome e sede de verdade. Fala ao coração de cada pessoa que o Senhor trouxe a esse santuário com mãos de misericórdia. Fala ao coração deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça, deste senhor, desta senhora. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Dá-me sabedoria, inspiração, capacidade divina, para que eu possa anunciar as boas novas do Teu reino, para que o Teu povo seja edificado e o Teu nome glorificado. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Amém? Então, meus irmãos, como é que nós entendemos essa primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual?
Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Como é que isso acontece? Com quem acontece? De que maneira acontece? Quando isso acontece, como é que a gente sabe que aconteceu? Como é que eu posso saber que alguém estava morto e ouviu a voz do Filho de Deus e reviveu? Como é que você pode saber que você ouviu a voz do Filho de Deus, o Evangelho, a palavra, e ele te deu vida outra vez, que você pode dizer, eu nasci de novo? Como é que a gente pode saber disso, hein? Abra em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, que isso aqui vai ajudar a você entender melhor o que Jesus disse. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele disse assim, ele vos deu vida, Paulo está dizendo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deixa eu explicar isso aqui. Ele vos deu vida, estando vocês mortos em delitos e pecados. Irmãos, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando nós estávamos desfrutando dessa morte espiritual, havia dentro da gente uma disposição que dominava completamente as nossas faculdades, que dominava a nossa carne, o nosso desejo, que nos inclinava para fazer coisas que eram contrárias a Deus, para fazer coisas malignas. Por exemplo, o teu paladar. Quem aqui bebeu? Quem aqui bebeu? Bebeu cachaça. Levanta a mão. Mulheres e homens que beberam. Muito bem. Você que bebeu, você sabe muito bem o que eu vou falar. Você sabe o que é uma pessoa sentir prazer no gosto de uma cachaça? Mas nós sentimos, né? É ruim, meu irmão. É horrível. Mas as pessoas que consomem a cachaça adoram. Ela bota aquela talagada lepte. Ainda lambe os beiços. Não, mas é ou não é? Por que isso acontece? O cara chega num bar e diz, bota aí uma atalaia jurubeba, olha. Aí é que é ruim mesmo, irmão. Aí é que é para arrebentar. Bota aí uma dose de conhaque, aquele conhaque mais vagabundo, que até o cheiro é ruim. E o cara, gosta. Por que isso acontece? Porque essa faculdade do paladar está dominada por essa disposição maligna que, por você estar morto em delito de pecado, você tinha para gostar dessas coisas. Por isso. É por isso que há pessoas que sentem desejo de se divertir numa boate, outras sentem desejo de passar uma noitada numa roda de pagode, num forró, num baile funk. Tem gente que tem desejo de ir para um prostíbulo, para um cabaré. Isso é uma realidade na vida do ser humano. Mas quando Deus nos deu vida, Deus implantou em nosso ser uma nova disposição. Deus fez uma obra magnífica. Deus fez uma obra maravilhosa. Deus implantou em mim, Deus implantou em você uma nova disposição para que você pudesse se inclinar as tuas faculdades para coisas boas, não mais para coisas ruins, para coisas más. Não é que Deus tenha dado uma nova língua. Tem uma língua nova. E essa língua nova não gosta de cana, não gosta de conhaque, não gosta de nada.
Não. Deus não nos deu olhos novos, um cérebro novo. Ele não nos deu uma nova inteligência. Não, não deu nada disso. O que aconteceu foi que Deus implantou em nós uma nova disposição, uma nova vontade, um novo espírito, um desejo que fez com que a gente passasse a agir de acordo com a vontade dele, se inclinando para as coisas que agradam a ele, se voltando para as coisas que trazem benefício para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que faz uma pessoa ser um cristão. É isso que faz uma pessoa ser chamada de cristão. E essa nova vontade, essa nova disposição, ela afeta o ser humano na sua totalidade. Afeta a mente, afeta o coração, que é a sede dos desejos, da vontade, das emoções. Afeta a sua mente, afeta tudo. É isso que a Bíblia chama novo nascimento. É isso que nós dizemos: fulano nasceu de novo, Beltrano nasceu de novo, aquela pessoa ali, aquele homem nasceu de novo, aquela mulher é nova criatura. Então, esse novo nascimento é uma coisa que acontece na vida do eleito de Deus instantaneamente. Não é uma coisa que acontece gradativamente. Não é aquela coisa que o cara chega na igreja, ouve o evangelho, ele se prostitui, ele fuma, ele bebe, ele faz todas essas coisas que a gente conhece, e aí vai aos pouquinhos. Não, o Senhor já melhorou 10%. Antes eu bebia de segunda a domingo, agora eu bebo segunda, quarta, sexta e domingo. Não é assim que Deus trabalha. Na hora que Deus age, na hora que Deus decide fazer a pessoa nascer de novo, isso acontece instantaneamente. No momento, você está ali morto, no momento seguinte você está vivo. É vapt-vupt, é instantâneo, é uma mudança brutal. Isto aconteceu comigo há 20 anos atrás. Foi há 20 anos atrás, quando veio a revelação do Evangelho da Graça de Deus, que eu nasci de novo. Enquanto eu vivia na IURD, eu não tinha nascido de nada. Eu era um morto, pensando que era vivo, mas era morto. Mas no dia que eu ouvi a voz do Filho de Deus, no dia que eu ouvi o Evangelho da Graça de Deus, num minuto eu estava morto. No outro minuto eu estava vivo. Houve uma mudança brusca. Houve uma mudança instantânea. Eu estava em casa, terça-feira à noite. Eu já contei para vocês isso. Aí decidi colocar uma fita VHS. Nem DVD existia naquele tempo. Coloquei, ouvi o Evangelho da Graça de Deus, uma pregação maravilhosa. E à medida que eu ia ouvindo, Deus ia me transformando, Deus ia falando comigo, Deus ia dizendo: você vai ter que mudar, isso que você faz está errado, o que você crê está errado, o que você ensina está errado, o que você faz está errado. Mudou a minha vida por inteiro, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Até então, eu acreditava que o demônio podia me pegar. Eu cria em corrente de libertação, em óleo ungido, rosa ungida, copo com água na frente do rádio, na frente da televisão. Eu não tinha nenhum desejo de estudar a Bíblia. Olha, eu não lia a Bíblia. Não lia. E eu pregava para 100 mil pessoas nos estádios. Pastor, como é que juntava 100 mil pessoas? Prometendo que vou orar e vai ser curado, e Deus vai dar riqueza, e Deus vai dar carro, Deus vai dar casa própria, e você ainda vai receber o óleo de Israel, que não era de Israel, era comprado no mercantil aqui da esquina. Verdade. Era exatamente isso. Não estou fazendo piada não. Era comprado no mercantil da esquina. Quantas vezes havia atritos entre eu e a minha mulher, porque ela dizia: eu não entendo como é que você é pastor, eu não entendo como é que você é um líder, como é que você chega num estádio, tem 100 mil pessoas, você não pega a Bíblia, eu não vejo você ler Bíblia em casa. E eu dizia: não se meta, que o Espírito Santo me usa sem Bíblia mesmo.
Bota soberba nisso. Um homem com coração cheio de mágoas, cheio de ódio, cheio de rancor, um homem vingativo, se fizesse uma, levava duas. Eu era um caso muito sério. Aí, de repente, esse homem começa a ouvir uma pregação gravada numa fita, o Evangelho da Graça de Deus, e no momento seguinte, é um novo homem. No momento seguinte, é um novo homem. Irmãos, eu fui vivificado, como Jesus falou aqui. Senhor, o Deus de todos os exércitos, Ele implantou na minha vida um novo espírito, uma nova disposição. Eu comecei a sentir vontade de perdoar os meus inimigos. Eu comecei a sentir um desejo, até hoje, incontrolável, de estudar a Bíblia, de estudar a palavra, de aprender cada vez mais de Deus. Eu senti uma vontade muito grande de pregar instantaneamente o falso evangelho que eu pregava. Isso foi terça-feira à noite. Nunca mais eu preguei o que eu pregava antes. Como é que pode uma mudança radical do dia para a noite? Um desejo de pregar o verdadeiro evangelho. Eu queria pregar a verdade. Eu fui para a rádio, eu fui para a televisão. Eu disse, olha, eu tive um encontro com Deus. Eu pregava um falso evangelho. Eu era um falso pastor, mas eu não sabia. Eu estava enganado, mas eu tive um encontro com Deus. E a partir de hoje, eu vou pregar o verdadeiro evangelho. Irmãos, essa vivificação aqui é uma coisa que acontece no teu subconsciente. Aliás, Jesus deixou bem claro, quando ele se dirigiu a Nicodemos, abra no livro de João, capítulo 3, versículo 8. João capítulo 3, versículo 3. Jesus falou a Nicodemos sobre o novo nascimento. Se você não nascer de novo, você não tem parte com o reino de Deus e não sei o quê, não pode ver o reino. Aí chegou no versículo 8, Jesus disse, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Esse vento quem é? O Espírito. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Quer dizer que é uma coisa secreta. Não se pode ver, não se pode entender com a mente humana. Você não tem como explicar isso, humanamente falando. Como é que você vai explicar isso? Como é que você explica? 1 minuto antes o cara está morto de delito de pecado. Prega um falso evangelho, toda a vida cheia de erro. No minuto seguinte, mudou tudo. Não tem como explicar, humanamente falando. A única coisa que você pode dizer é, olha, eu estava morto, mas agora estou vivo em nome de Jesus. Não podemos dizer mais nada. Foi uma coisa secreta, foi uma coisa misteriosa, foi uma coisa miraculosa, é maravilhoso, é incompreensível. Porém, você que participa conhece os efeitos disso. E só você conhece, você aprecia os resultados, você passa a ficar ciente de que alguma coisa sobrenatural de Deus aconteceu na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Na realidade, é um ato criador de Deus. É um ato criador de Deus. Porque Paulo se refere a isso como uma nova criação. Você quer ver? Vamos juntos. 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ok? Acharam todos? Olha o que o apóstolo Paulo diz. E assim, se alguém, qualquer um, você, eu, não importa quem seja, se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas.
Quer dizer, você continua tendo o mesmo paladar, você pode provar as mesmas bebidas alcoólicas de antes, mas você não sente mais o mesmo sabor. Você antes sentia um prazer, pegava uma cachaça, lambia os beiços. Hoje, se der uma cachaça para você, você... Não consigo, não dá. Mas nem a mesma língua, nem o mesmo paladar, nem a mesma bebida de antes. Vocês estão compreendendo isso? Não é fantástico isso aqui? Não é extraordinário isso, irmão? É ou não é? Muda tudo. Por quê, pastor? Porque chega ao ponto da pessoa até sentir nojo. Sabe por quê? Não foi a bebida que mudou. A bebida é a mesma. Quem mudou foi você. Você foi mudado por Deus. Agora você é aquilo que a Bíblia diz, um novo homem, uma nova criatura. Agora você tem uma nova disposição. Agora tem um novo espírito, uma nova vontade que domina a tua vida. Irmãos amados, cristianismo é isso aqui. Sem esse sobrenatural do novo nascimento, não tem cristianismo não. É qualquer outra coisa. Pode ser catolicismo, batista, assembleiano, Cristo é vida, menos cristianismo. Cristianismo só quando há o novo nascimento. Amém? Foi quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando nós não podíamos fazer nada, que Deus vem e faz aquilo que somente Ele pode fazer. Somente Deus pode fazer isso. É o poder de Deus. Diga, é o poder de Deus. Fala para o teu irmão aí, se ele nasceu de novo, ele vai entender. Foi o poder de Deus, foi o poder de Deus, foi o poder de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante. Encontraram? Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que é que significa nos deu vida? Significa que Ele nos tornou vivos. Ele infundiu vida em você, em mim. Ora, se você está vivo, como você disse que está, significa que você não está mais morto. Que antes você estava morto, agora você está vivo. Posso fazer uma pergunta para vocês? Posso? Simples, básica. Você já está espiritualmente vivo? Não precisa responder não. Só ouça a pergunta e medita aí na tua mente. Você está espiritualmente vivo? Deus já colocou em você esse novo espírito, esta nova disposição, esta nova vontade, esta nova inclinação. Olhe para a maneira que você é hoje e você sabe se isso aconteceu. Olha para o que você é hoje. Se você disser assim, poxa, quem te viu e quem te vê, quem eu era, quem eu sou. Aí você sabe se aconteceu. Se você olha para o que você é hoje e diz assim, eu não vi nada disso em mim, eu continuo o mesmo, eu continuo a mesma coisa, eu continuo com aquela mesma pessoa raivosa, rancorosa, cheia de ódio. Eu venho para a igreja, mas tem dia que eu não estou afim, não está um saco. Outro dia eu estou com vontade, outro dia eu não tenho vontade.
Então você não nasceu de novo, querido. Continuas morto. Porque há uma diferença nítida, há uma diferença clara, há uma diferença essencial entre você, que nasceu de novo, e as pessoas que estão lá fora, mortas espiritualmente. Tem que haver uma diferença brutal, muito grande, entre você e quem está lá fora. Entre você e o teu parente que não se converteu, que não nasceu de novo. Entre você e o teu vizinho. Entre você e o teu amigo. Entre você e o teu colega de trabalho. Tem que haver uma diferença da água para o vinho. Entre a vida de quem foi ressuscitado com Cristo e a vida de quem está morto espiritualmente. Você quer ver como Paulo diz isso? Romanos capítulo 6, versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 2. Então vamos ler o 1 também, para ficar mais compreensível. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Quer dizer, se nós morremos para o pecado, isso é uma coisa que tem que estar bem patente no teu viver diário. Não é só dizer, eu morri para o pecado. Não, isso tem que estar bem claro na tua maneira de agir, na tua maneira de falar, na maneira que você se veste. Você acha que uma pessoa que está morta ao pecado vive abrindo a boca e palavrão para lá, palavrão para cá? Você acha que uma mulher que não está mais morta em delito de pecado vai usar roupas sensuais? Mini saia, decote mostrando os seios para provocar os homens? Não vai, muda. Muda, isso era quando ela estava morta em delitos e pecados. O homem que diz, eu estou morto para o pecado, você acha que ele fica devorando as mulheres quando passa? Ai, tentação. O cara que faz isso está mais morto do que a morte. Uma vez que o homem nasceu de novo, que a pessoa nasceu de novo, isso tem que ficar bem patente no seu viver diário. Na tua maneira de educar os teus filhos. Como é que você educa os teus filhos? Uma pessoa que está morta ao pecado, ela sabe o que é bom para os filhos. Ela não deixa os filhos assistir programas impróprios na televisão. Não deixa os filhos assistirem novela. Eu fico indignado. Como é que tem pais que deixam as crianças sentadas de frente da televisão para assistir novela? Adulto já não é bom. Aquilo é um vômito. Aquilo é um verdadeiro vômito dentro da família. Fazendo apologia ao homossexualismo, ao lesbianismo. Fazendo apologia a falsas religiões. Fazendo apologia ao adultério. E a turma está lá torcendo pela amante. Não, eu acho ela mais simpática. Não sei porquê, ela está fazendo errado. Ela está tomando o marido da outra. Mas eu tenho uma simpatia tão grande por ela, vou torcer por ela, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Imagine deixando os filhos. Isso fica bem patente na maneira de você tratar a tua esposa, na maneira de você tratar o teu marido. Se o marido diz, estou morto ao pecado, e não ama a mulher como Cristo amou a igreja, não tem carinho pela esposa, não é um homem delicado, romântico, né? Que não trata a sua mulher como ela deve ser tratada, esse homem não nasceu de novo coisa nenhuma. É um bruto. Pensa que esposa é empregada de luxo, só serve para lavar meia e cueca. Não, esposa não é empregada de luxo não, querido. Você está redondamente enganado. Jesus disse, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Amou e ama a igreja.
se a esposa não é submissa ao marido, é uma esposa geniosa, é uma esposa que não respeita a autoridade do marido, ela quer fazer o que ela quer e não tem quem segure, essa mulher nunca nasceu de novo. Está muito longe disso aqui. Amém? Outra coisa, isso fica bem patente na tua maneira de lidar com os irmãos da igreja. Como é que você lida com os irmãos da igreja? Com respeito, com amor, com carinho, com ternura. Como é que você se relaciona com os irmãos da igreja? Com simpatia? Ou você é aquela pessoa antipática que chega a dar nojo? Porque tem gente que parece que foi batizado nas águas da antipatia. É muito ruim uma pessoa antipática, pessoa que não sorri, pessoa que parece que bebeu suco de limão, parece que está com limão o tempo todo na boca, aquela mal-humorado, não sabe fazer amizade, não sabe ser camarada. Isso não nasceu de novo. Porque o novo nascimento engloba tudo isso. O teu relacionamento com o pastor da igreja. Isso prova se você nasceu de novo. Quem nasceu de novo respeita o pastor. Não, o pastor é uma autoridade de Deus. Foi constituída, estou falando de pastor com P maiúsculo. Eu não estou falando de pastor picareta. Estou falando de pastor que é pastor de verdade. Que dá um bom testemunho, que é modelo, que é exemplo. Pessoa que nasceu de novo respeita. Esse homem é de Deus, esse homem é a autoridade que Deus constituiu sobre a minha vida. Eu tenho que dar ouvido a esse homem sabe o que fala, esse homem quer o meu bem, esse homem vai me guiar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Pessoa que não é nascida de novo, Deus está usando o pastor, ela está dizendo, não, também não é assim não. Não é dessa maneira que o pastor está falando, não. Não concordo. Ora, bola, você não vem aqui para concordar ou para discordar, você vem aqui para aprender. E se tem alguém que é o mestre aqui, sou eu. Jeremias 3,15. Pode ler, pode dizer. Pode dizer o versículo, Carlos Augusto. Dá-vos-ei, pastor, que vos apacente com sabedoria e com conhecimento. É a promessa de Deus, irmãos. Esse novo nascimento fica bem claro na tua maneira de lidar com os negócios. Como é que você lida com os negócios? Uma vez eu fui comprar um material, quando a gente fez aquele projetozinho das sandálias, mas ninguém se interessou, ninguém quis aprender, né? Tem gente que parece que nasceu para viver ganhando salário mínimo, porque não tem disposição, não tem coragem, as oportunidades chegam, não abraça. Lembra que a gente fez o projeto? Olha, vamos treinar pessoas. Só quem aproveitou foi o Carlos. Carlos hoje é mestre. Se botar ele ali, ele fabrica qualquer sandália, qualquer sapato. Irmão Carlos ali, ó. Foi o único. Fora dele, por isso que está até hoje aqui. Acabou a fábrica, digo, não, você fica com a gente. Você fica aqui na igreja, os caras estão agora trabalhando em Camarão, você fica junto. Daqui você não sai, você é digno. Você lutou, você mostrou que tem boa vontade. E uma vez eu fui comprar um material para a fabricação dos sapatos deles. Aliás, meu filho é que foi. Aí chamou para eu ir junto, eu fui. Aí chegamos lá, o rapaz, os dois caras, o pai e o filho, eram evangélicos. Aí falaram, não sei o quê. Aí disse assim, olha, isso que vocês querem eu não tenho. Mas tem um irmão em Cristo que tem. Eu vou dar o endereço, vocês vão lá. Agora, esse irmão é muito esperto, viu? Eu digo, muito esperto como assim? Ah, ele é esperto demais. Se deixar, ele toma até tua roupa. Eu digo, você falou que ele era o quê? Ele disse, irmão em Cristo. Irmão em Cristo? Isso é irmão do diabo. Falei mesmo, eu falo, não tenho papo na língua. Não, pastor.
Mas negócio é negócio. Olha que picareta. Negócio é negócio. Sabe o que é, né, Jerry? Negócio é negócio? Não, senhor. Eu sou cristão aqui, eu sou cristão no meio da rua, eu sou cristão se for jogar futebol com os colegas, eu sou cristão quando eu estiver dentro do cinema, eu sou cristão se eu estou num shopping. Aonde eu estou, eu sou cristão. Eu sou cristão fazendo negócio, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser íntegro, eu tenho que ser justo. Eu não posso vender uma coisa para ele ali, isso aqui vale R$50. Olha, papelão importado, querido. Feito na Jamaica, não sei nem se Jamaica faz. Se interessa? Vendo baratinho, R$100. Aí ele se interessa, vem com os R$100, eu peguei o besta. Valia 50, era para eu vender por 50. Isso é um ladrão. Isso é ladrão. Não cristão. A pessoa vai no mercantil, compra R$50 de compra. Aí dá 50. A mocinha do caixa se atrapalha, pensa que você deu 100 e devolve 50. Tem gente que diz, ô bênção. O dia já começou bem, Deus me abençoando. Não, é ladrão. Está roubando. Né? E eu parei num posto, lá chegando ali na Barra do Ceará. Fui entregar uma encomenda lá. Já chegando na Barra mesmo. Peguei aquela Francisco Sá direto. Aí encostei, era o último posto, eu acho, ali, antes de chegar na Barra. Aí a mocinha veio, eu digo, R$50 de gasolina. Aí tá bom, eu estou com os 50 na mão. Aí ela acabou, eu digo, você arranja uma água mineral para mim? Eu peguei mais 2. Eu com a mão na direção e o dinheiro, dei os 2 da água. Ela, muito obrigado, senhor. Eu digo, obrigado, minha querida, lá vou eu. Fui embora. Ela para tanto, meu Deus, os 50. Eu já estava na aldeota. Eu já estava lá na aldeota, lá no Meireles. Fiz meia volta, voltei tudo de novo. Nem ela percebeu. Cheguei lá, cá. Ela disse, pois não, senhor, algum problema? Eu digo, não faça mais isso. Ela disse, o que eu fiz, moço? O que você fez? Você botou a gasolina, eu esqueci de te dar o dinheiro e você não percebeu. Ai, meu Deus, ia ser descontado do meu salário. Então o cristão tem que mostrar uma diferença. Como é que ele reage às ofensas? Quando alguém te ofende, como é que você reage? Lá fora, você ofende alguém, o cara quer matar, quer dar facada, quer dar mãozada, quer brigar, quer arrebentar. E quando alguém ofende a gente tem uma atitude branda, né? De domínio próprio. A gente não parte para arrebentar o sujeito, né? A não ser que o cara parta para arrebentar a gente, aí ninguém vai deixar ser arrebentado, né? Pastor, mas Jesus não disse, se derem na tua face direita, da esquerda. Aquilo ali é a face psicológica, não é a face física, não. Quer fazer um teste? Pega um pedaço de ferro aí, Rodrigo. Quem quer testar? Vamos ver se você está preparado para dar outra face. Vou dar uma lapada no teu lado direito, tá com ferro. Aí depois você vira à esquerda. Pode não ter nem tempo. A primeira eu posso te matar. Porque tem gente que interpreta literalmente. Né? Não é assim não. Não é dessa maneira não. Então tem que mostrar isso aqui em tudo. Diga graças a Deus. Continuando. Romanos 6, versículo 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Quer dizer que o verdadeiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo
foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando é que nós fomos sepultados com Ele pelo batismo? Quando é que se deu isso? Hã? Não. No momento que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação, Efésios 1,13. Foste selado, batizado com o Espírito Santo. Naquele momento, a tua velha criatura foi sepultada. No momento que o Espírito Santo foi posto na tua vida, aquela tua velha natureza morreu. A velha natureza, morta em delitos e pecado, sepulta, surge uma nova criatura. Diga glória a Deus. É a partir dali, é a partir daquele momento que a nossa velha natureza desaparece, que nós passamos a viver, como ele diz aqui, ó, em novidade de vida. Isso aqui não significa que vamos ser perfeitos. Isso aqui não significa que a partir daquele momento nunca mais vamos errar, nunca mais vamos pecar, a perfeição absoluta. Não existe isso. Não existe supercrente. Não existe crentarrão. Não existe santarrão. Não existe isso. Porque João diz assim, ó. 1 de João, capítulo 1, versículo 8 em diante. João está falando com a igreja. Ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí como é que a gente pode entender isso aqui, hein? Como é que eu posso entender que eu estou morto em delitos e pecados? E agora, o Senhor me deu vida, e agora João diz, se alguém disser que não tem cometido pecado, é mentiroso. Como é que a gente entende isso? Porque todos nós pecamos. Só que quando nós falamos de pecado, nós não estamos mais falando daqueles pecados que nós cometimos quando estávamos mortos em delitos e pecados. Ali, nós entrávamos na lama podre. Hoje ninguém entra em lama podre. Mas o que é pecado? O que é pecado? Toda e qualquer desobediência a Deus. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foram na macumba? Tem uns idiotas que dizem assim, não, é que eles transaram antes da hora. Quem falou isso? Eles foram postos para se multiplicar. Ora bola, que coisa mais imbecil. Eles não disseram palavrão. O pecado foi a desobediência. O Senhor disse, olha, de todas as aves do jardim poderás comer o fruto, menos daquela do conhecimento do bem e do mal. Acabou a história. A serpente veio, não, pode, claro que pode, não vai ter problema nenhum. Então foram lá comer e desobedeceram a Deus. A desobediência. A desobediência. Então, nós pecamos. Por exemplo, faltar o culto da igreja é um pecado. Não é mandamento de Deus? A gente congregar, não deixar de congregar, é um pecado. Guardar mágoa é um pecado. Tratar alguém mal é um pecado. Mentir. Por que o irmão não veio à igreja? Pastor, eu não vim porque eu estava com... Como é mesmo o nome da doença? Ele está pensando no nome da doença, esqueceu. Ah, essa que o mosquito... Dengue. Dengue. E não estava com dengue coisa nenhuma, está mentindo. Isso é um pecado grave. Então, não tem quem diga que não comete pecado nenhum. Todos nós cometemos. Mas não são mais aqueles pecados
Isso aqui não, olha, a Bíblia está dizendo que se alguém disser que não comete pecado é mentiroso. Então deixa eu dar uma pecadinha, deixa eu dar uma adulterada legal. Não tem problema nenhum, está escrito que sempre peca. Aí você vai se ferrar. Aí, meu irmão, você vai experimentar a disciplina de Deus na tua vida, de uma maneira como você nunca jamais imaginou. Mas Davi não pecou. Não sei quem foi que me contou essa semana, foi o irmão Ripardo. E lá no Juazeiro encontrou o irmão disse, pô, irmão Ripardo, essa semana fui para o aniversário, e cheguei lá no aniversário, aí me ofereceram uma champanhe, eu tomei uma champanhe, tomei 2, tomei 3, tomei 4, tomei 5, daqui a pouco eu estava bem animado, apareceu uma mulata, e ela botou os olhos em cima de mim. Irmão, não resisti. Sabe por que eu não resisti? Porque eu pensei, Davi pecou, por que eu não posso? Eu digo, você disse o que para ele, Ripardo? Não, você devia ter dito, olha, leia a história de Davi. Veja o que aconteceu com Davi, depois que Davi cometeu aquela loucura. O Senhor disse, nunca mais a espada sairá da tua casa. Nunca mais teve paz. Ele viu incesto dentro de casa. Ele viu filho querendo matá-lo. Um inferno a vida desse homem se tornou. Pagou um preço caro. Olha, irmãos, não queira destruir a tua vida por causa de 5 minutos de prazer. Às vezes basta 5 minutos e destrói a tua vida por inteiro. Acaba a tua vida, acaba a tua paz, acaba teu casamento, acaba a tua família, acaba a tua vida profissional, tua vida financeira, acaba tudo. Amém? Então a diferença é que antes nós pecávamos como os filhos do diabo, não tínhamos limites. Íamos fundo. Hoje não mais, hoje não mais. Porque antes nós éramos governados por uma disposição maligna. Hoje nós somos governados pelo Espírito de Deus, por uma disposição divina. Há uma diferença grande. É bem verdade que muitas das vezes, por causa da nossa negligência, em algum momento a gente pode desobedecer a Deus, desobedecemos. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Deus que me livre. Não somos, mas eventualmente cometemos as nossas bobagens, não cometemos? Cometemos. Cometemos. Eu cometo, você comete. Hoje eu pequei. Num momento de raiva, não vou dizer com quem, eu soltei o verbo, viu? E falei até o que eu não devia, até magoei a pessoa. Mas depois eu digo, ó, me perdoe, eu não devia ter falado isso, mas já falei. Agora só resta pedir, me arrepender profundamente. Mas soltei os verbos. Não devia ter feito. Não devia ter feito, entendeu? Talvez porque estava nervoso, talvez porque os nervos ficam meio abalados, problemas na igreja, decepção, né? Aborrecimentos. Às vezes o cara passa por momentos que esquenta a cabeça. Não devia, não justifica. Não estou justificando não, estou só dizendo. Viu? Então nós erramos, inclusive o pastor, né? 1 de João capítulo 5, versículo 8. Capítulo 8 não, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não parece uma contradição? João acabou de dizer, se alguém disser que não tem pecado é mentiroso. Aí agora vem, sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É diferente. Aqui o verbo, amartanum, está no particípio presente, que significa o quê? Não vive na prática contínua,
permanente, habitual, repetitiva. Quem vive na prática do pecado habitual, repetitiva, permanente, o cara peca todo dia, de manhã, de tarde, de noite, terça-feira ele repete de novo, quarta ele está no pecado, quinta está no pecado, sexta está no pecado, é o filho do diabo. Ele diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós agora andamos em novidade de vida. Diga, eu vivo em novidade de vida. Pergunta o irmão do lado, você vive em novidade de vida? Pastor, fale rapidamente alguma coisa sobre essa novidade de vida, essa nova maneira do homem regenerado viver. Vou falar rapidamente. Vamos em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Pronto? Olha só. Ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Esse amor aqui que Paulo está se referindo é o amor de uma maneira geral. O amor, em todos os sentidos, seja sem hipocrisia. O amor a Deus, o amor à igreja, o amor ao bem, seja sem hipocrisia. Nós não podemos amar hipocritamente, que é o que mais existe dentro das igrejas. Ô amada, está chamando de amada, está dizendo que eu amo. Você me ama, você é amada por mim. Ô amado, está dizendo que eu amo, você é amado por mim. Aí se amanhã o cara me contraria, eu odeio esse indivíduo. Eu vou até sair da igreja. Não aguento. Não gostei do que ele fez. Não gostei do que ele falou. Esse é o amor hipócrita. Esse é o amor hipócrita. Viu? Não, eu amo muito a Deus. Amo muito a igreja. Aí você olha as atitudes. Falta mais culto do que vem. Não se envolve com a obra. Não veste a camisa. Ah, eu amo muito a Jesus. Como eu amo a obra de Deus. Não move uma palha em prol da obra. Às vezes a igreja passando um aperto, necessidades, precisando que todos se unam, que todos decidam fazer algo para alavancar o ministério. Meia dúzia se sensibiliza, meia dúzia toma uma atitude, não, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer. O resto, eu amo. Eu amo. Não, eu amo muito a igreja. Não, eu amo muito a obra. O doente está lá, eu amo muito essa pessoa, mas não leva para o hospital, não socorre. Aí não é com ele. Olha, fulano foi internado. Está lá numa situação difícil. Nunca aparece nem para fazer uma visita. Mas diz que ama. Esse é o amor hipócrita que Paulo está se referindo aqui. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestar o mal. Toda pessoa que é nascida de novo, ela detesta o mal. Eu detesto o mal, eu detesto mentira, eu detesto gente que faz rebelião na igreja. Se eu pudesse, arrancava o pescoço fora. Eu detesto gente hipócrita, gente que finge ser uma coisa e é outra. Eu detesto o falso evangelho, eu detesto o falso igreja, eu detesto o falso pastor, picareta, que faz comércio com o povo. Eu detesto. Ouçam como é que eu falo no rádio, ouçam como é que eu falo aqui, em qualquer lugar. Eu detesto, está aqui. É Deus falando. Deteste o mal. Tem pessoas que não entendem. Pastor, é tão duro. Eu não sou duro não, você que não detesta.
Você que não detesta. Como é que eu vou saber que o cara é um falso pastor e vou tratar de pastor? Pastor fulano. Como é que eu sei que o cara é um falso pastor e boto o cara no meu Facebook? Você detestar o mal, é para detestar, está aqui. Eu detesto, dona Ju. Não tem acordo comigo. Seja quem for, seja ele quem for. Porque eu conheço a Bíblia, eu vivo isso aqui. Eu não tenho medo de viver a palavra, não. Não tenho medo de viver. Pastor, mas é bom ser politicamente correto. Seja você, eu prefiro ser politicamente incorreto. Estou nem aí para essa bobagem de ser politicamente correto. Nem aí. No versículo 10, Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora já está falando aqui do amor que tem que existir entre os irmãos na fé. Tem que ser um amor afetuoso. Sabe aquele amor de pai para filho? É esse o amor que tem que existir entre a gente aqui, ó. Se não, é um amor fingido. Porque o problema, irmãos, é que o amor fingido, ele só dura até a hora que você é contrariado em alguma coisa. Quando você não está contrariado, o amor permanece, está indo. O fingido. Na hora que você é contrariado nos seus interesses, acaba. Tem amor fingido, só dura até a hora que levar uma bronca do pastor. Se levar um esbregue, acabou o amor, virou ódio. Porque era um amor fingido. Quando se tem amor verdadeiro, meu irmão, o amor jamais acaba. Amém? Jamais acaba. Bom, isso é que é ser cristão. Isso é que significa ter nascido de novo. Eu queria que você fizesse uma reflexão e espera aí. Eu tenho provado que eu nasci de novo nas minhas atitudes, na minha maneira de agir, na minha maneira de falar, na minha maneira de vestir, na minha maneira de tratar a minha mulher, na minha maneira de tratar o meu marido, na minha maneira de se relacionar com os irmãos da igreja, na minha maneira de se relacionar com o meu pastor. Eu tenho provado que eu nasci de novo na maneira de eu amar a igreja. Eu amo a igreja de verdade, eu amo a obra de Deus, ou eu digo que amo só da boca para fora, mas não sou capaz de mover uma palha, não me envolvo em nada, não conte comigo para nada. Se tiver que fazer um sacrifício, estou fora. Cadê o novo nascimento? Cadê o nascer de novo? Amém, irmão? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Jesus falou com a igreja nessa noite. Em nome do Senhor, para a glória de Deus.